Quebrando um pouco o clima de revisão, a gente vê com o Aldo uma aula inédita de lentes esféricas, que é um importante capítulo da óptica geométrica. Todos nós conhecemos as inúmeras aplicações das lentes, não é? Elas são utilizadas na construção de muitos instrumentos ópticos, como, por exemplo, o microscópio, a máquina fotográfica, protetores, binóculos, lunetas e até óculos. Tudo bem com vocês? Estão mais prontos para mais uma aula de física? Uma aula de óptica geométrica. Hoje nós iremos analisar as lentes esféricas. Uma lente esférica é um elemento utilizado na construção de um instrumento óptico. Vamos dar exemplos de instrumentos ópticos. Vocês conhecem os projetores, vocês conhecem as filmadoras, o microscópio, as lunetas, a câmara fotográfica, o óculos, inclusive o olho humano. Para entender o funcionamento de todos esses instrumentos, devemos entender o funcionamento de uma lente. É o que nós vamos fazer hoje, explicar como funciona uma lente esférica. A lente esférica normalmente é construída de vidro ou de acrílico e tem duas superfícies esféricas ou uma superfície esférica e uma plana. Aqui eu tenho um exemplo de uma lente esférica. Esta é uma lente esférica, é uma lente comprada aí nas óticas, usada pelos oculistas, né? Essa lente esférica, notem, ela é de acrílico. Pode existir uma lente de vidro também. Ela é de acrílico. E essa superfície da lente é uma superfície esférica, quase plana. Essa outra superfície é uma superfície esférica. Agora observe que essa lente, a parte central dela é bem fininha e a extremidade é mais grossa. No caso que a parte central é bem fininha e a extremidade é mais grossa, a lente é chamada divergente. Para vocês perceberem que a parte central é mais fininha, eu vou fazer um corte aqui, olha. Fazendo um corte, nós iremos ver esta forma aqui, olha. Note que a parte central é mais fininha, a extremidade é mais grossa. Característica da lente divergente. Então essa lente é divergente. Essa lente divergente é usada pelo míope. O míope usa a lente divergente. Então se vocês pegarem o óculos de uma pessoa e notarem que a parte central dela é bem fininha, a extremidade é grossa, então essa pessoa é míope, ela tem miopia. Como nós vamos guardar que uma pessoa míope, um míope, usa a lente divergente? É fazendo uma brincadeirinha. O míope usa a lente divergente, não pode ir ao zoológico. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa a lente divergente. E no zoológico nós temos bichos. Então ele usa a lente divergente, não pode ir ao zoológico. Acho que essa foi bem pesada, né? Mas guardem que o míope usa a lente divergente. É um exemplo de lente. Agora aqui nós temos um outro exemplo de lente. É uma lente de acrílico também. Só que nesse caso, a superfície aqui é plana. Essa outra superfície é esférica. E nesse caso, essa lente aqui, olha, é mais fininha na extremidade, nas bordas. E na parte central é mais grossa. Nesse caso, a lente é chamada convergente. Se eu fizer aquele corte, eu vou observar essa forma aqui, olha, que vocês têm aqui. Note que a parte central é mais grossa e a parte aqui das bordas é mais fininha. É o caso da lente convergente. Então essa lente aqui, olha, que eu estou mostrando é uma lente convergente. É uma lente utilizada pelo hipermétrope. O hipermétrope usa a lente convergente. Então, se vocês notarem uma pessoa com óculos e observarem que a parte central da lente é mais grossa, que é a parte das extremidades, é o hipermétrope, lente convergente. E se a parte central for mais fininha e as bordas mais grossas, aí já é a lente divergente, é o míope. Então, nós vamos mostrar na aula de hoje como funcionam essas lentes, como nós enxergamos objetos através das lentes. Então, acompanhe aqui no visual que nós temos. Aqui nesse visual nós temos representado as duas lentes. Tem representado a lente convergente e a lente divergente. Essa convergente é a parte da extremidade que é bem fininha, é a parte central mais grossa. Agora, olha só as propriedades dessa lente. Um raio de luz que incide na lente na direção perpendicular à sua superfície, ele atravessa sem desvio, uma refração sem desvio. Mas esse raio daqui, olha, atinge a lente nessa posição e aí ele vai sofrer um desvio. Como a lente é mais refringente, lente de vidro, mais refringente que o ar, meio externo, esse raio aqui vai se aproximar da normal, porque a lente é mais refringente. Então esse raio se desvia aqui para baixo. Mesma coisa que acontece com esse outro raio, vai desviando para baixo também. Então nós temos esse raio aqui incidente, passando pela lente e atingindo esse ponto aqui de baixo. Mesmo acontece com esse outro raio aqui de baixo, olha. Ele atinge a lente pelo mesmo raciocínio, ele vai convergir para esse ponto aqui, olha. É por isso que a lente é chamada convergente, porque os raios que incidem na lente paralelos, esses raios, eles atravessam a lente e convergem para um ponto. Por isso que a lente é chamada convergente.
E esse ponto vai ser denominado foco da lente. E a distância desse foco até o centro da lente é chamada de distância focal, esse Fzinho aqui. Agora vamos passar para a lente divergente. A extremidade aqui é mais grossa, a lente usada pelo míope, né? E a parte central é mais fininha. Então notem, esse raio que incide na lente de direção perpendicular à superfície atravessa a lente sem desvio. Agora esse raio que incide nessa direção, chegando aqui, sofre refração com desvio. Mas como essa lente de vidro é mais refringente que o ar, esse raio aqui vai se aproximar dessa normal. Então ocorre um desvio aqui para cima. Então o raio aqui está abrindo, olha aí. Ele passa para fora abrindo. O mesmo acontece com esse raio de baixo. Ele atinge a superfície, pelo mesmo raciocínio ele vai abrir. Então note que esses raios que incidem paralelos atravessam a lente divergindo, abrindo. É por isso que a lente é denominada lente divergente. E o prolongamento desses raios que emergem, esses prolongamentos vão definir esse ponto, que é chamado foco da lente. A distância desse ponto até o centro da lente é chamada distância focal da lente. Agora notem, para a lente divergente ou convergente, nós vamos definir uma grandeza chamada vergência da lente. Vergência da lente, por definição, é 1 sobre a distância focal. Se a distância focal estiver em metro, a unidade metro, a vergência terá a unidade dioptria, chamada dioptria. Vamos fazer alguns exemplos, alguns pequenos exercícios para calcular a vergência de uma lente. Acompanha novamente nesse visual. Aqui nós temos vergência. Por definição, esse C vergência é igual a 1 sobre F. Portanto, o F é igual a 1 sobre C, sobre a vergência. Se nós tivermos uma lente com vergência 5 dioptrias, se eu colocar esses 5 aqui, olha, nós teremos 1 sobre 5. 1 sobre 5 vai dar a distância focal. 1 sobre 5 é igual a 0,2. Então a distância focal daquela lente é 0,2. Se eu tiver uma outra lente com dioptria 10 dioptrias, vergência 10 dioptrias, colocando 10 aqui embaixo, teria 1 sobre 10, vai dar 0,1. Então a distância focal vai ser 0,1. Então observe, quanto maior a vergência da lente, 10 comparado com 5, menor será a sua distância focal. 0,1 comparado com 0,2. Menor a distância focal, menor a distância do foco até a lente. Se é menor a distância do foco até a lente, os raios vão convergir mais, eles convergem mais. Então nós diremos que a lente é mais forte, esse é um termo usual, a lente é mais forte. Então quanto menor a distância focal, maior a vergência, a lente é mais forte. Mas justamente esse mais 10, dizendo que a lente é mais forte, é muito usado pelo oculista, só que eles chamam de grau, eles não falam vergência. Então eles falam que essa lente tem mais 10 graus, que é uma lente forte, comparada com aquela mais 5 graus, que é uma lente mais fraca. Esse sinal positivo que aparece aqui é devido a uma convenção de sinal que nós vamos fazer. Para a lente convergente, a distância focal será positiva e a vergência positiva. Para a lente divergente, negativa. Então, nesse exemplo aqui sendo positivo, a lente será convergente. E se for negativo, será divergente. Então, notem, se vocês pegarem a receita de um óculos dado por um oculista, lá vai aparecer quantos graus a pessoa deverá usar. Olhem para o sinal. Se o sinal for positivo, a lente é convergente, então é hipermétrope, lente convergente e hipermétrope. Se for negativo, é lente divergente, será a lente usada pelo míope. Então, através desses valores que o oculista dá, vocês podem ver se é míope ou hipermétrope, e tendo esse valor do C, você pode até achar a distância focal da lente. Faça isso em casa. Pega a receita de um óculos, pega aquele valor de grau que eles dão, pega o inverso, calcula a distância focal em metros, terão a distância focal daquela lente. Agora nós vamos mostrar como que essas lentes, como nós poderemos ver os objetos através dessas lentes. Nós vamos mostrar isso como funciona agora. Então vamos ver o seguinte exemplo. Aqui nós temos esse objeto, uma palavra universitária. E eu vou colocar aqui na frente dessa lente, desse objeto, essa lente. Então vocês vão ver a palavra através da lente. Note como ficou menor, né? Sem a lente, olha o tamanho. Com a lente ficou menor. Então nós vamos mostrar agora por que isso acontece. Por que nós vamos ver essa palavra menor do que na realidade ela é. Seria a imagem do objeto que nós estamos vendo. Então vamos acompanhar o novo visual para explicar como isso funciona. Então olhem lá esse visual. Aqui nós temos essa lente, que é uma lente divergente, a extremidade dela aqui é mais grossa, que é a parte central, uma representação. E aqui nós temos um objeto, que eu coloquei uma vela, poderia ser aquela palavra que nós colocamos no universitário, não é isso? Agora notem, o raio que incide
na lente proveniente desse objeto incide no centro da lente, ele não sofre desvio, como mostramos no outro item, E esse raio que incide na lente paralelo ao eixo principal, ele sofre um desvio, como a lente é divergente, ele vai abrir aqui, olha, e sobe, né? O prolongamento desse raio vai definir esse ponto aqui, está aqui esse ponto. Então, olha só, esse observador que está nessa posição, quando ele olha para o objeto sem a lente, ele vai receber esses raios sem a lente. Ó, recebe esse raio, recebe esse outro raio, vê aquele objeto. Mas quando ele coloca a lente, ele vai receber os raios que emergem da lente. Então ele vai receber esse raio aqui, vai receber esse raio. E esses raios que ele vai receber, este e este, eles como se viessem desse ponto P'. Então sem a lente, ele vê aquele ponto P. Com a lente vê o P'. Então ele vai ver uma imagem daquele objeto que é menor. Não é isso? Então nós usamos duas propriedades. O raio que incide paralelo emerge tendo prolongamento passando pelo foco, e o raio que incide na direção do centro emerge sem desvio. Com essas propriedades nós mostramos como aparece essa imagem. Agora nós vamos repetir essa imagem novamente e dar mais exemplos. Então nós temos aqui novamente a palavra universitário, e aqui na frente eu vou colocar a lente divergente. Então olha como vocês estão vendo a imagem. A lente divergente é usada pelo míope, né? Então, quando nós olhamos o olho de uma pessoa, usando lente divergente, nós vamos ver o olho dessa pessoa menorzinho do que na realidade ele é, pequenininho. É o caso da lente divergente, é o caso do míope. Agora eu vou colocar aqui uma lente convergente, né? Ao colocar a lente convergente, olha o que vai acontecer. Vou colocar a lente convergente aqui, ó. Estão vendo? Olha como a palavra ficou maior. Né? Então, nós temos uma imagem aí daquele objeto. Essa lente é chamada vidro de aumento. É utilizado pelo míope, né? Então, note que o míope, quando nós olhamos para o míope, com óculos, nós vamos ver o olho dele bem maior que na realidade, caracteriza o míope, né? E essa lente funciona como vidro de aumento. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha, vou colocar a lente bem afastada da palavra universitário. Olha como ficou de ponta cabeça. Ficou de ponta cabeça. Palavra universitário de ponta cabeça. Né? Então, nesse caso, nós teremos uma imagem invertida, que é justamente o que vai acontecer na máquina fotográfica. Vamos passar para o visual para mostrar rapidinho como funciona isso. Então, nós temos a lente convergente, o objeto bem afastado da lente, o raio que incide paralelo passa pelo foco, o raio que incide na direção do centro vai direto. Então, esse observador, quando olha para o objeto sem a lente, ele enxerga aquele objeto, recebe esses raios que estou indicando aqui. Mas quando ele olha através da lente, vai receber esses raios aqui, olha. Então ele vai chegar a esse ponto, a imagem de ponta cabeça. É justamente isso que é o princípio da máquina fotográfica. Nós temos lá um objeto, aqui a lente convergente da máquina fotográfica, que é a imagem. E essa imagem está justamente no filme da máquina fotográfica, ela é invertida. É justamente esse esquema também do funcionamento do olho humano. O olho humano é assim, eu tenho um objeto na frente do olho humano, aqui é uma película chamada cristalino dentro do olho que funciona como uma lente convergente. E a imagem do objeto se forma na retina, onde estão as células que permitem sensação visual. Essa imagem é menor, lá na retina invertida. Não é isso? Então, repetindo rapidamente. Na aula de hoje nós mostramos como funcionam as lentes. As lentes esféricas, convergentes e divergentes. Nós mostramos que a lente convergente é utilizada pelo hipermétrope e a lente divergente é usada pelo míope. E como nós poderemos observar os objetos através dessas lentes. Na aula de hoje nós demos só apenas uma ideia, né? Nas outras aulas vou mostrar exercícios sobre essas lentes, equações que permitem determinar as imagens dessas lentes. Entenderam direitinho? Tudo bem? Então está bom. Então até a próxima aula e tudo bom para vocês. Até logo então. O estudo dos movimentos dos corpos cientificamente deve-se a Galileu Galilei. Ele introduziu em física um método experimental e foi baseado nos trabalhos de Galileu e de Kepler que Isaac Newton estabeleceu 3 princípios e a partir deles desenvolveu a primeira teoria satisfatória sobre os movimentos dos corpos. Ela foi denominada mecânica clássica. Nesta aula, o Elu vai explicar os princípios da dinâmica, também chamados leis de Newton. Oi pessoal, estamos aí de novo agora para começar uma nova etapa no nosso curso de mecânica. Vamos falar de dinâmica com vocês. A dinâmica é a parte da mecânica mais importante. Por que isso? Porque é na dinâmica que nós estudamos os movimentos, as suas causas, as leis que provocam, que regem os movimentos de um modo geral.
correto? É na dinâmica que nós tratamos das famosas leis de Newton. Aliás, o nosso primeiro capítulo é justamente leis de Newton. Sir Isaac Newton, grande cientista inglês, nasceu em 1642, morreu em 1727, viveu 85 anos. Grande Isaac Newton. Voltaire já dizia: se um dia os gênios da humanidade se reunirem para formar uma orquestra, o maestro vai ser o grande Isaac Newton. Que bonito, não? Mas Newton não teria existido não fosse Galileu Galilei que o precedeu. Galileu teve um trabalho definitivo, preponderante para que Newton lançasse as suas ideias. Aliás, o próprio Isaac Newton reconhece em seu livro Mestre, não é? O seu livro Principia, o seguinte: se eu conseguir enxergar um pouco mais longe, foi porque eu subi em ombros de gigantes. E Newton se referia a Galileu, a Copérnico e a Kepler. Muito bem, pessoal, falemos logo de início do equilíbrio de uma partícula. Um ponto material, uma partícula, está em equilíbrio se a sua velocidade se mantém constante. Definição de equilíbrio do ponto material: equilíbrio se a velocidade permanece constante. Há dois tipos de equilíbrio para a partícula: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. A partícula está em equilíbrio estático se a sua velocidade vetorial é constante, zero. A partícula está em repouso, portanto. E a partícula está em equilíbrio dinâmico se a sua velocidade vetorial é constante e diferente de zero. Nesse caso, ela realiza movimento retilíneo e uniforme. Muito bem, imagine a sua sala de onde você me assiste. Aí há o seu televisor, alguns objetos, o sofá onde provavelmente você esteja sentado. A televisão está em repouso em relação a você. A televisão está, portanto, em equilíbrio estático em relação a você. Correto? Velocidade constante, zero, equilíbrio estático. Imagine um foguete, uma nave espacial em movimento retilíneo e uniforme. Correto? MRU. Essa nave está em equilíbrio. Equilíbrio o quê? Dinâmico. Isso é tão importante que vamos colocar um resuminho no vídeo para você. Vamos lá. Resuminho. O primeiro tipo de equilíbrio é o equilíbrio estático, não é? Velocidade vetorial é constante e igual a zero. A partícula está em repouso. E o segundo tipo de equilíbrio é o dinâmico, não é? A partícula está em movimento retilíneo e uniforme. MRU, velocidade constante e diferente de zero. Agora, pessoal, há uma outra maneira de nós definirmos o equilíbrio de um ponto material. Partícula, ponto material está em equilíbrio se a somatória das forças nela atuantes é zero. A força resultante é nula. Então, esta é uma maneira, né, alternativa de nós darmos o equilíbrio de um ponto material. O equilíbrio se a força resultante é igual a zero. Vamos colocar na tela para você. Olha aí, condição de equilíbrio do ponto material. Somatória das forças que agem no ponto material igual a zero. Então você tem aí uma partícula, né, sujeita à ação de várias forças, F1, F2, F3, etc., FI. Ela estará em equilíbrio se a somatória dessas forças for igual a zero. Muito bem, a primeira lei de Newton, também chamada lei da inércia, princípio da inércia, tem assim o dedinho de Galileu, né? Foi Galileu quem fomentou todas aquelas ideias e Newton publicou e acabou levando a fama. Mas a lei da inércia estabelece o seguinte, pessoal: se a força resultante numa partícula é nula, então, por inércia, essa partícula mantém velocidade vetorial constante. Ou ela fica em repouso, ou ela fica em movimento retilíneo e uniforme. Veja bem, se eu fosse falar a lei de Newton, a primeira lei, lei da inércia, para um leigo, uma pessoa sem grande embasamento em física, eu diria o seguinte: olha, meu amigo, para mudar a velocidade de uma partícula, tem que ter força. Sem força, ninguém muda de velocidade. Para a partícula acelerar, brecar ou fazer curva, tem que ter força. Porque sem força, ninguém acelera, ninguém freia, tá? Ninguém faz curva. Essa é a lei da inércia. Aliás, não é lei de Newton, não é lei de Galileu, é uma lei da própria natureza. Correto? Tudo bem? Então, esta é a definição ou o conceito da primeira lei de Newton. Vamos colocar no vídeo para você a primeira lei de Newton. Olha aí. Princípio da inércia. Se a resultante das forças de uma partícula é nula, sua velocidade vetorial permanece constante.
não é? Grave bem isso aí. Ok, vamos imaginar um prato sobre uma mesa e entre mesa e prato, uma folha de papel. O prato está em repouso. Se eu puxo a folha de papel bruscamente, o prato não recebe forças adequadas e permanece em repouso, mantém velocidade constante, como você pode ver nessa experiência aí, ó. Olha lá. Percebeu? O prato não recebeu uma força conveniente e se manteve por inércia em repouso. Agora, gente, no trânsito, no tráfego urbano, nós deparamos frequentemente também com situações em que, se nosso corpo não recebe forças convenientes, a gente tende a manter a velocidade anterior por inércia. Aliás, é por esse motivo que muita gente se machuca em batidas, em capotadas, tá? E etc, etc. Vamos colocar no ar um filminho para você ver aí as consequências da inércia. Olha só, o carro bateu, nosso amigo foi lá de testa lá no volante e quase arrebenta o para-brisa, não é? Então a nossa tendência é manter a velocidade anterior, caso não recebamos forças adequadas para alterar, para mudar a nossa velocidade. Então veja aí uma capotagem espetacular, não é? Uma capotagem incrível. E o nosso amigo aí sofrendo as consequências da inércia. Então o grande conselho, sem dúvida alguma, é usar o cinto de segurança para você minimizar as consequências da inércia de movimento, né? Veja aí um carro a 32 km por hora, né, batendo frontalmente. Veja aí o que acontece com a pessoa, caso houvesse uma no lugar desse boneco. O carro agora mais veloz, a 56 km por hora, veja que a batida já é muito mais traumática, não é isso mesmo? Então a gente tem que procurar conviver com a inércia numa boa, lembrando que a nossa tendência é sempre manter a velocidade constante. Para mudar a velocidade tem que ter o quê? Força. Sem força, repito, ninguém acelera, ninguém freia e ninguém faz curva. Você já viu alguma coisa, algum ente, algum dispositivo que acelera, freia, faz curva sem força nenhuma? Aí você vai pensar e vai falar o seguinte: Lu, eu já vi, o Superman. O Superman acelera, freia, faz curva, vai em Krypton, volta, não é sem nenhum sistema propulsor. O Superman não tem asa, o Superman não tem turbininha nas pernas, o Superman não tem foguetinho, correto? Entretanto, ele se acelera, se freia, faz curva e tal, e sem nenhuma força propulsora, não é? Olha para mim aqui, ó, lamento quebrar nesse momento o encanto da sua vida, mas o Superman não existe. O Superman não existe, pessoal, sabe por quê? Porque ele contraria a lei da inércia. Ele acelera, freia, faz curva, sem nenhuma força externa que responda por isso. Isso contraria a lei da inércia. Portanto, o Superman é uma grande utopia, uma grande brincadeira, muito saudável, aliás, mas o Superman não existe. Tudo bem? Tá? Deu para entender a lei da inércia? Então vamos fazer aí uma aplicação, um primeiro exercício para a gente treinar alguns conceitos aqui. Veja lá no vídeo. Em que casos a partícula está em equilíbrio? Eu proponho aí 4 casos. Em todos os casos, as forças aí presentes têm a mesma intensidade. Primeiro caso, essa força da esquerda anula a força da direita, então uma mata a outra, resultante zero, equilíbrio, não tenha dúvida. E no caso B, pessoal, a partícula estaria em equilíbrio? Com certeza não, né? Porque a resultante dessas duas forças não é zero. Vamos colocar no vídeo para você. Aquelas duas forças, não é? Somadas, veja bem, originam essa resultante. Como é que eu posso obter o módulo dessa resultante? Aplicando o velho PIT. Olha aí o teorema de Pitágoras, né? R quadrado é F quadrado mais F quadrado. R ao quadrado é 2F ao quadrado. R é F raiz de 2. Então, nesse caso, a resultante não é nula e a partícula não está em equilíbrio. Tudo bem? Passemos ao caso número 3. No caso número 3, o que vai acontecer? Olha lá. Veja aí. A partícula está sujeita a 3 forças, né? 2 perpendiculares e aí essa terceira, não é? Perguntaria, a partícula está em equilíbrio? Também não. Porque, veja, as 2 perpendiculares dão uma resultante R, tal que R, como você viu lá no caso anterior, é F raiz de 2. Correto?
Agora, supondo que essa terceira força esteja no mesmo plano das duas outras, e supondo que ela tenha o mesmo alinhamento, a mesma direção da força R, eu não terei resultante zero. Por quê? Ora, porque F raiz de 2 não é anulado por F, né? Claro. Então não é uma situação de equilíbrio também. E no caso 4, no caso D, será que há equilíbrio? Vamos ver aqui no vídeo, pessoal, esse caso é clássico. Veja bem, a partícula sujeita a 3 forças de mesma intensidade, F, 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 formando 120 graus 2 a 2, 120 graus 2 a 2. Tudo bem, essa somada com essa pela regra do paralelogramo origina uma resultante R. Como é que eu posso calcular R? Lembra? Lei dos cossenos, aquela formulona monstra. R quadrado, F quadrado mais F quadrado mais 2FF cosseno de 120 graus, que é menos meio, né? Lembra disso? Cosseno 120 menos meio, tá aqui, ó. Bom, efetuando a continha, vamos ter R igual a F. Então, repare, essa resultante tem a mesma intensidade que as 3 forças. Ora, como a terceira força, né, está alinhada com aquela resultante, a resultante total dá zero. Então, moçadinha, esse é um caso clássico que vocês devem saber até de cor. Quando 3 forças coplanares de mesma intensidade formam 120 graus 2 a 2, a resultante total é nula. Lei da inércia, sem força, ninguém muda de velocidade. Um abração para vocês, pensem nisso. Força e campo elétrico são os assuntos de hoje em física. O PC vai revisar os seus conceitos básicos e dar interpretação à equação força igual a carga vezes campo magnético. Olá pessoal, a gente está de volta para dar continuidade ao nosso curso da parte de eletrostática. E nessa aula nós vamos juntar 2 conceitos importantes que a gente viu em aulas passadas numa única equação. A gente vai juntar os conceitos de força elétrica e de campo elétrico. Mas antes de fazer essa relação entre a força e o campo, seria bom a gente relembrar o que nós vimos de mais importante até agora dentro da eletrostática. Na primeira aula do curso de eletrostática, nós vimos o conceito de corpo eletrizado positivamente e corpo eletrizado negativamente. Vimos também o que era o corpo eletricamente neutro. Na primeira aula ainda, nós enunciamos os 2 princípios da eletrostática. O princípio da conservação da carga elétrica e o princípio da atração e da repulsão. Você deve se lembrar do princípio da conservação da carga elétrica. Ele estabelece que num sistema eletricamente isolado, isto é, um sistema que não pode receber e nem perder cargas elétricas, a soma algébrica das cargas é constante. Soma algébrica você pode entender como a soma das cargas positivas com as cargas negativas. Essa soma deve ser constante. Em outras palavras, a carga elétrica não pode ser criada ou destruída. O princípio da atração e da repulsão estabelece que entre cargas de mesmo sinal ocorre repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, irá ocorrer uma atração entre elas. Vimos também os processos de eletrização. A eletrização por atrito, eletrização por contato e a eletrização por indução. E um dos pontos mais importantes da eletrostática, a lei de Coulomb. A lei de Coulomb estabelece a relação entre 2 cargas elétricas pontiformes, a distância entre essas cargas e a força que passa a agir entre as cargas. Você se lembra do enunciado da lei de Coulomb? O enunciado da lei de Coulomb estabelece que a força que vai aparecer entre essas cargas, seja ela de atração ou de repulsão, é uma força diretamente proporcional ao produto dessas cargas em módulo. E, ao mesmo tempo,
é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A formulinha para calcular, vamos relembrar. A lei de Coulomb estabelece, então, que se nós tivermos duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, entre essas cargas passa a agir uma força F, cuja direção coincide com a direção da reta que liga Q1 a Q2. O sentido da força vai depender do sinal das cargas. Se as cargas tiverem mesmo sinal, positiva e positiva, ou então ambas as cargas negativa, a força será de repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, uma delas positiva, a outra negativa, a força será uma força de atração, como é o caso da figura. E traduzindo o enunciado da lei de Coulomb numa formulinha matemática, nós podemos escrever que a força é uma constante, conhecida como constante eletrostática do vácuo, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Repare que nós estamos tomando o valor das cargas em módulo. Isto é, vamos considerar sempre o valor positivo da carga. O sinal da carga diz-nos apenas o sentido da força. Então, se as cargas tiverem mesmo sinal, força de repulsão. Cargas de sinais opostos, força de atração. Um outro conceito importante que a gente viu na última aula foi o conceito de campo elétrico. Nós dissemos aqui que o campo nada mais é do que uma região que envolve uma carga elétrica. E essa região apresenta algumas propriedades. A mais visível delas é que se nós colocarmos nessa região uma outra carga elétrica, chamada de carga de prova, sobre essa carga de prova passará a agir uma força de origem elétrica, que nada mais é do que a força de Coulomb, que a gente acabou de relembrar. O campo, pela definição, é uma medida física que dá para a gente uma ideia da força que age numa carga pontiforme com carga elétrica de uma unidade que age naquela carga colocada no ponto. O campo será medido em Newton por Coulomb. Vamos dar algum exemplo numérico. Se eu disser que numa determinada região do espaço existe um campo elétrico e num dado ponto existe um campo de intensidade 100 newtons por Coulomb, eu estou dizendo com isso que se naquele ponto nós colocarmos um Coulomb de carga elétrica, sobre aquele Coulomb passará a agir uma força com intensidade 100 newtons. É claro que a direção da força e o sentido vai depender tanto do ponto como daquela carga. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes, vamos relembrar como que se mede o campo elétrico em um dado ponto do espaço. Se nós tivermos uma carga Q e um ponto P, que está a uma distância d da carga, o campo é calculado pela equação K0, uma constante, módulo de Q, dividido por d ao quadrado. O campo é uma grandeza vetorial. Direção coincide com a reta que liga o ponto à carga. Sentido: se a carga for positiva, o campo terá o sentido de afastamento. Se a carga for negativa, nós teremos um campo de aproximação, como é o caso da figura. A ideia hoje é relacionar essas duas grandezas vetoriais, a força e o campo. Pela definição do campo,
já dá para a gente perceber qual a relação entre a força e o campo. Se nós tivermos um ponto do espaço e nesse ponto houver um campo, por exemplo, de 10 newtons por coulomb, significa que cada coulomb de carga colocado naquele ponto ficará sujeito a uma força de 10 newtons. Se nós colocarmos 2 coulombs, a força que passa a agir será 2 vezes 10, já que para cada coulomb atuará uma força de 10 newtons. Para descobrir, então, a força que age numa carga colocada naquele ponto, basta pegar o valor da carga e multiplicar pelo valor do campo naquele ponto. E nós obteremos, assim, a força que age naquela carga. Como ficaria isso numa equação? Então, acompanhe a equação que relaciona a força com o campo. A força é igual ao produto da carga pelo campo. Perceba que esta é uma equação vetorial. Nós estamos multiplicando o vetor campo elétrico pelo escalar carga elétrica. O resultado será um outro vetor, que deve ter mesma direção do campo. Quanto ao sentido do vetor obtido, vai depender do sinal da carga. Se nós tivermos uma carga positiva, o vetor E multiplicado por um número positivo vai resultar em um vetor de mesma direção e de mesmo sentido do E. Então, numa carga positiva, campo e força devem ter o mesmo sentido. Numa carga negativa, força e campo devem ter sentidos opostos. Você deve estar se perguntando, mas eu vou ter que decorar mais essa regra? Na verdade, não é uma regra, você já estava sabendo isso desde a lei de Coulomb. Você quer ver? Repare que se nós tivermos uma carga Qzão que cria um campo num ponto, como nós acabamos de relembrar, o campo será de afastamento. Se nós colocarmos naquele ponto uma carga positiva, a força e o campo devem ter o mesmo sentido. Carga positiva e carga positiva sofrerão repulsão. Se nós colocarmos naquele mesmo ponto uma carga negativa, a força terá sentido contrário ao do campo. Carga negativa e carga positiva sofrerão uma força de atração. Da mesma maneira, nós poderíamos pensar se a carga que criasse o campo fosse uma carga negativa. Carga negativa criou um campo de aproximação. Se nós colocarmos naquele ponto uma carga de prova positiva, a força que age nela terá mesma direção e mesmo sentido do campo. Se nós tivéssemos colocado uma carga negativa, a força que age terá mesma direção e sentido contrário ao do campo elétrico. Eu espero com isso que você possa aplicar essa relação entre duas grandezas vetoriais, a força elétrica e o campo elétrico. A gente volta para, na próxima aula, introduzir mais um conceito, o conceito de potencial elétrico. Não perca! Você verá com o ELU o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. O ELU fala também sobre o conceito de peso, que é uma força da maior importância no estudo da mecânica. Para ilustrar essas teorias, nós vamos mostrar exemplos bastante interessantes, sempre relacionados com o nosso dia a dia. E também você vê os famosos exercícios de aplicação, que com certeza vão ajudar você na fixação da matéria. É isso aí, garotinho. Estudando muito? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Olha, física é matéria fundamental e mecânica é mais fundamental ainda dentro da física, hein? Não se esqueça disso. Estamos vendo dinâmica, particularmente leis de Newton. Na aula passada falamos da lei da inércia. Lembra?
Para variar a velocidade de uma partícula tem que ter força, porque senão ela fica com velocidade constante. E hoje, pessoal, vamos continuar falando do grande Sir Isaac Newton. Isaac Newton, cientista inglês, você lembra? Viveu lá no século XVII, no século XVIII, por aí, né? Grande Isaac Newton, o sucessor de Galileu, né? Aliás, curiosamente, Isaac Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu, o histórico ano de 1642. Ele foi o grande continuador da obra de Galileu Galilei. Isaac Newton, né? Hoje, pessoal, o tema da aula é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E vamos falar também de peso de um corpo, não é? Peso de um corpo e a segunda lei de Newton. Veja bem, segunda lei de Newton, PFD, princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver aqui na tela o nosso primeiro cartaz. Você tem aí uma partícula cuja massa vale m, correto? O que vem a ser a massa de uma partícula? É uma medida de sua inércia. Quanto mais inerte é a partícula, maior é a massa. Quanto mais difícil é de variar a velocidade, maior a massa, correto? Seja F, moçadinha, a força resultante que age na partícula, a somatória de todas as forças atuantes. Devido a F, a partícula adquire na mesma direção e sentido uma aceleração. Então veja bem, lá na cinemática, né, eu falava contigo o seguinte, olha, o carrinho tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, lembra? Só que eu não te explicava da onde vinha o A, da onde vinha a aceleração. Agora digo para você, a aceleração é fruto de força. Força, do ponto de vista dinâmico, provoca o quê? A aceleração. E veja que a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido, a mesma orientação da força. Newton percebeu o seguinte, quanto maior F, maior A. Maior F, maior A. Se ele dobrava F, o A dobrava. Se ele triplicava a força, a aceleração triplicava. Então ele parou, falou assim, olha, algo incrível acontece. A aceleração e a força correspondente têm intensidades diretamente proporcionais. Porque se eu dobro uma, a outra dobra, triplico uma, a outra triplica, então F e A são diretamente proporcionais entre si. Tudo bem, para transformar a proporcionalidade numa igualdade, faltava uma constante. E quem é a constante dessa proporcionalidade? Nada mais é que a massa do corpo considerado. Aí surgiu, pessoal, a célebre, a famosa, a importantíssima segunda lei de Newton, que se resume numa equação, F igual a m vezes A. Está aí no vídeo para você. Lá está, a grande equação de Isaac Newton, F igual a m vezes A. Quando eu falo dessa equação, gente, eu até me arrepio. Essa equação é super importante. Vestibulando que vai para a prova sem saber isso aqui, não está com nada, não sabe nada de física, tem que saber essa equação. F igual a MA. Isso aqui vocês nem imaginam a aplicabilidade, a quantidade de situações que dá para encaixar essa fórmula, né? Tudo bem, F é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração produzida por aquela força resultante. Lembrar que massa é medida em quilograma. A unidade de massa no SI, Sistema Internacional, é quilograma. Símbolo de quilograma, kg. Para você ter uma ideia concreta, 1 quilograma seria assim a massa de 1 litro de água. Tá? 1 litro d'água tem massa praticamente de 1 quilograma. Aquele litrinho de leite que você compra lá na padaria todas as manhãs tem massa praticamente igual a 1 quilograma. Tudo bem? Então essa é a unidade SI de massa. Tudo bom. Por outro lado, a aceleração continua medida, como sempre, no SI, em metros por segundo ao quadrado. E a força é expressa em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Essa unidade denomina-se Newton, numa justa homenagem a Sir Isaac Newton, né? Newton, o símbolo é N maiúsculo. Falou, moçadinha? Tá? Tudo bem? É isso aí. Prosseguindo, vamos agora falar de peso. Peso é uma das forças mais importantes da Terra ou da natureza, não é? Da física, da mecânica particularmente. Uma força muito importante, presente em quase todas as questões. Você tem noção de peso, não tem? Você sabe o que é peso? Peso é aquela força com que o planeta Terra, no nosso caso aqui, atrai os corpos para junto dela. Um halterofilista melhor do que ninguém
tem uma senhora noção de peso, né, pessoal? Vamos colocar no ar para você. Olha aí, um halterofilista. Certamente um soviético, né? Eles são os bons nisso aí. São os grandes campeões. Ninguém melhor do que um halterofilista para dizer o que é peso. Correto? Mas vamos te dar o conceito físico. Está aí o grande halterofilista soviético, né? O conceito de peso. Pessoal, peso, numa primeira aproximação, é a força gravitacional com que a Terra atrai os corpos para junto de si. Isso é o peso. Então, vamos colocar aqui no vídeo para você a imagenzinha para você ter uma noção mais adequada. Veja bem, está aqui o planeta Terra, lá está um corpo, não é? A uma certa distância do planeta. A Terra atrai o corpo para junto de si, aplicando-lhe uma força P, é o peso. O peso é sempre radial à esfera terrestre e orientado para o centro de massa do planeta, tá? O peso sempre aponta lá para o centro de massa do planeta. Agora, pessoal, como é que eu aplico, ou como que eu calculo a força-peso? Né? Peso, força. Força, você acabou de ver, é M vezes A. Tá bom, então o peso é M vezes G, onde G simboliza o quê? A aceleração da gravidade, não é? A aceleração da gravidade lá no ponto em que o corpo se encontra. Então a fórmula do peso, grave bem, P igual a M vezes G. Peso é uma força, hein? Lembrar que na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, esse valor é aqui para a Terra. Lá na Lua, por exemplo, o G tem outro valor. Lá na Lua, a gravidade é menor. É aproximadamente 1/6 da nossa gravidade. E lembrar também que se peso é força, no sistema internacional, a unidade é Newton. Peso é força. Então, eu meço o peso em newtons. Moçadinha, é muito comum as pessoas confundirem dois conceitos que não podem ser confundidos: peso e massa. Quando você sobe numa balança de farmácia, você lê lá 52 quilogramas. A balança de farmácia indica a tua massa. Quilograma é massa. Se você quer saber o peso, correto? Peso é newton. Newton, peso é força. Então você teria que multiplicar o valor que a balança da farmácia indica por algo próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí sim você saberia o teu peso em newtons, correto? Então não confundir peso com massa. Agora uma outra diferença importantíssima. Veja bem, o peso de um corpo depende do local, porque o peso depende do G, da aceleração da gravidade. A massa, por sua vez, é uma constante em qualquer local do universo. A massa de um corpo não varia. Se eu vou daqui para a Lua, para Júpiter, a minha massa vai ser sempre a mesma, porque a massa está ligada à minha inércia e a minha inércia não muda. Correto, pessoal? Tudo bem? Então, não confundir peso com massa. Vamos colocar no vídeo para você o resuminho. Tá aí. Massa independe do local. Peso, pelo contrário, depende do local, porque o peso depende da aceleração da gravidade. Agora, pessoal, nós descolamos aqui nos arquivos da TV Cultura um filminho maravilhoso, não é? Que mostra para você que na Lua o peso é menor que na Terra, na Lua a gravidade é menos intensa, lá um astronauta pesa menos, tanto é que ele saltita com muito mais facilidade do que eu faria aqui na nossa velha Terra. Vamos colocar esse filme, que é um documentário maravilhoso, lindo de morrer, para você no vídeo. Vamos lá. Step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 20 de julho de 1969. A humanidade pisa na Lua pelos pés de Neil Armstrong. Aldrin o seguiria minutos depois. A partir desse momento, faziam parte da história da humanidade. Neil and Buzz, the President of the United States would like to say a few words to you. Over. Hello, Neil and Buzz. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Não estava dado somente o primeiro passo na superfície da Lua, e sim, mais um passo do homem na sua longa caminhada em busca do desconhecido.
devo confessar que eu estou emocionado. Que coisa linda, que maravilha. Mas vamos lá, pessoal, exercício, primeiro exercício aqui no vídeo para você. Veja aí, carrinho massa 20 kg, micrinho pilotando. Aqui você tem o gráfico velocidade escalar, função do tempo. A velocidade começa em 0, aumenta uniformemente, correto? E aí depois ela se mantém constante, veja bem. Eu quero saber o seguinte, qual é a intensidade da força resultante no carrinho nessas duas etapas, supondo trajetória retilínea. Então veja aí, pessoal, de 0 a 5 segundos, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração pode ser obtida pela tangente do ângulo alfa lá na figurinha, né? Tangente alfa, cateto oposto 20 pelo cateto adjacente 5, dá 4 metros por segundo ao quadrado. Por isso, a força resultante no carrinho é F igual a MA, olha aí a segunda lei de Newton. F igual a 20 vezes 4, F igual a 80 newtons. A força resultante que acelera o carro. Acelera, micrinho. Tudo bem. Depois o movimento fica retilíneo e uniforme, velocidade constante. Quanto vale a força resultante no MRU? Lembra? 0. Se a partícula está em MRU, a força resultante é nula. Não se esqueça disso. Passemos ao exercício número 2, rapidamente. Olha lá, caiu na FUVEST, hein? Eu tenho aqui esse barbante sustentando N corpos iguais. A tração máxima que esse barbante tolera é 5,8 newtons. A massa de cada bolinha dessa aí é 5, 10 a menos 2 quilogramas. G foi arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual é o máximo número de corpos que eu posso pendurar sem arrebentar o barbante? Pessoal, para não arrebentar o barbante, qual é a condição? O peso total pendente, correto? Aliás, eu pretendo arrebentar o barbante. Então, o peso total pendente tem que ser maior que a tração máxima tolerada pelo fio. Então, lá no vídeo para você. Olha lá, condição para arrebentar o fio. Eu pretendo estourar o fio. Peso total maior que tração máxima. Mas o peso é NmG, onde N é o número de corpos, né? M é a massa de cada um. Então, NmG maior que tração máxima. N vezes a massa, que é 5, 10 a menos 2, vezes o G, que é 10, maior que 5,8. Então, N maior que 11,6 corpos. Como o número de corpos tem que ser inteiro, o primeiro inteiro subsequente é 12, então eu devo pendurar 12 corpos para arrebentar o fio. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima vez. Tchau. Potencial elétrico é a quantidade de energia potencial que uma carga elétrica unitária adquire em um dado ponto de um campo elétrico. As cargas elétricas tendem a se movimentar dos pontos de potenciais mais altos para os mais baixos. Dessa forma, a diferença de potencial, ou DDP, desempenha o papel de uma força motriz para as cargas elétricas. Olá, pessoal. A gente está de volta para dar continuidade ao nosso curso de eletrostática. E como eu havia dito na última aula, hoje nós vamos trabalhar com o conceito de potencial elétrico. Até agora nós vimos duas grandezas vetoriais e na última aula nós relacionamos essas duas grandezas através de uma equaçãozinha bem simples. As grandezas vetoriais que nós vimos até agora foram a força elétrica de Coulomb e o campo elétrico. Essas duas grandezas vetoriais se relacionam pela equação. O vetor força é igual a carga vezes o vetor campo elétrico, onde essa carga é a carga de prova que é colocada no ponto onde existe o campo elétrico. Quando a carga de prova é colocada naquele ponto onde existe um campo elétrico, ela fica sujeita a uma força que tem a mesma direção do vetor campo. Quanto ao sentido dessa força, vai depender do sinal da carga de prova. Se a carga de prova for uma carga positiva, a força e o campo terão o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, a força e o campo terão sentidos opostos. Então nós vimos duas grandezas vetoriais
e uma relação entre elas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma grandeza escalar. Você deve se lembrar que grandeza escalar é aquela que, para ficar perfeitamente caracterizada, basta dizer o seu valor. A massa de um corpo, por exemplo, é uma grandeza escalar. Eu não preciso dizer a direção e o sentido da massa. Aliás, não teria cabimento. Então, grandeza escalar é aquela que, para ficar perfeitamente caracterizada, basta ter enunciado a sua intensidade, o seu valor. E toda grandeza escalar pode ser positiva, negativa ou nula. A grandeza escalar com a qual nós vamos trabalhar hoje é o chamado potencial elétrico. Antes da gente dar a definição completa do que é o potencial, vamos imaginar uma situação. Imagine que você tenha uma carga elétrica que cria ao seu redor um campo elétrico. Se você colocar uma outra carga, uma carga de prova, nas proximidades daquela que está criando o campo, nós acabamos de ver que ela fica sujeita a uma força. Se você abandonar aquela carga, estando ela sujeita a uma força, ela passa a se movimentar. Isto é, ela adquire energia cinética. E você deve se lembrar lá da mecânica, do princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada ou destruída. Se a carga, de repente, passou a ter energia cinética, ela deve ter tido uma certa quantidade de energia armazenada. É o que a gente chama de energia potencial. Uma energia que fica, vamos dizer assim, armazenada na carga. Quando nós abandonamos aquela carga, ela adquire, então, uma energia cinética. A energia potencial, a energia que ela tem armazenada, diminui. E a energia potencial, a cinética, irá aumentar. Então, nós podemos definir o que é o potencial elétrico. Prepare o seu caderninho para anotar a definição do potencial elétrico. Acompanhe. O potencial em um dado ponto é a grandeza escalar numericamente igual à energia potencial que uma carga unitária positiva adquire ao ser colocada naquele ponto no espaço. Então, o potencial elétrico em um dado ponto é uma medida escalar igual à energia potencial, isto é, uma energia que vai ficar armazenada na carga e que pode mais tarde ser convertida em energia cinética. Então ele dá uma ideia para a gente da quantidade de energia potencial que uma carga unitária, isto é, uma carga de 1 coulomb positiva, adquire ao ser colocada naquele ponto. Deu para você entender? Ou para ter uma noção do que é o potencial? Eu concordo com você que é difícil de visualizar, que é um conceito muito abstrato. Você imaginar uma carga criando um campo, uma outra carga colocada naquele campo e que armazena uma certa energia, que mais tarde pode se transformar em energia de movimento, em energia cinética. Para se medir o potencial, a gente lança a mão de uma formulinha, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas uma característica importante, e que está bastante ligado também com o conceito de campo elétrico, é o conceito de linhas de força. As linhas de força são linhas tangente ao vetor E e de mesmo sentido que elas. As linhas de força nascem nas cargas positivas e acabam terminando em carga negativa. Uma característica importante é que as linhas de força não se cruzam. E uma característica mais importante ainda,
Só a característica importante é que o potencial elétrico decresce no mesmo sentido das linhas. Isto é, se você caminhar sobre uma linha de força do campo elétrico no mesmo sentido que ela, você está passando para pontos sempre de potenciais cada vez menores. Anote esse resuminho que é importante. As linhas de campo são orientadas no sentido dos potenciais decrescentes. Então, basta lembrar, se você caminhar no mesmo sentido das linhas, você estará caminhando para pontos de potenciais cada vez menores. E é fundamental que você saiba calcular o potencial num dado ponto do espaço. É uma formulinha bastante simples, mas tome cuidado para não confundir com outras que a gente já viu. Vamos lá. Se nós tivermos uma carga Q e um ponto P, que está a uma distância D da carga, o potencial naquele ponto P será calculado pela equação K0 é o mesmo K0 da equação da lei de Coulomb e da equação do cálculo do campo elétrico. 9/10⁹ Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica o valor da carga dividido pela distância da carga ao ponto. Observação importantíssima. Perceba que aqui o valor da carga entra com o sinal. Nos outros problemas onde nós calculamos o valor da força e o valor do campo elétrico, nós trabalhávamos sempre com o módulo da carga. No caso do potencial, a carga entra aqui, levando-se em conta o seu sinal, positivo ou negativo. Como a distância é positiva e o K0 também é uma constante positiva, se a carga que for colocada naquele ponto, a carga que cria o campo, for uma carga positiva, o potencial será positivo. Se a carga for negativa, teremos um potencial no ponto P negativo. O potencial é medido no sistema internacional em volt. O volt é a mesma coisa que o joule por Coulomb. Nós devemos agora aplicar essa equação para calcular o potencial criado por uma carga pontiforme. É um probleminha bem simples, onde é dada uma carga e um ponto P a uma determinada distância da carga. E pede-se para calcular o valor do potencial naquele ponto. Vamos fazer? Imagine que eu tenho aqui duas cargas. Uma delas de mais 2 microcoulombs, positiva, a outra de mais 3 microcoulombs, também positiva. A distância entre elas, 2 centímetros. Pede-se o potencial no ponto médio entre as cargas. O potencial naquele ponto será o potencial resultante do potencial criado pela carga 1, somado com o potencial criado pela carga 2. O cuidado que nós devemos tomar aqui diz respeito às unidades. A carga deve ser usada em Coulomb. E aqui no problema ela foi dada em microcoulomb. Basta lembrar que micro significa 10 elevado a menos 6. O outro cuidado é com relação à distância. A distância deve ser usada na equação em metro. Basta lembrar que 1 centímetro corresponde a 10 elevado a menos 2 do metro. Então, calculando-se o potencial criado pela carga 1, mais o potencial criado pela carga 2, nós teremos o potencial total naquele ponto P, médio entre as cargas. O potencial resultante será, então, de 4,5 vezes 10 elevado a sexta volts. Ou, dizendo de outra maneira,
4,5 milhões de volts. Isto é, se nós colocarmos naquele ponto uma carga de 1 coulomb, ela adquire uma energia potencial de 4,5 milhões de joule. Essa energia irá se transformar mais tarde em energia cinética. Na próxima aula, a gente vai ver como calcular a energia que uma carga adquire quando é colocada naquele ponto P. Até lá!